E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre as fontes históricas, né? Na aula passada a gente começou comentando sobre o que é, né, essas fontes históricas, fazendo um início ali, uma introdução sobre essa discussão das fontes históricas. E aí hoje a gente vai falar em específico sobre os tipos de fontes históricas. Bom, então vamos lá para a gente poder começar. Então a gente tem fontes escritas, né, ou documentos escritos, tá? Porque é importante destacar, pessoal, que nós deixamos vestígios e documentos, né, nós como seres humanos. Esses documentos, esses vestígios, eles passam a ser uma fonte histórica a partir do momento que eles são objeto, né, de indagação desses historiadores. Então, a gente está produzindo vestígio. Quando os historiadores eles param para analisar esse vestígio, quando esse vestígio passa a ser questionado e ele tem o potencial de revelar sobre algo desse passado, então ele passa a ser considerado uma fonte histórica, né? Uma fonte de história. Então a gente tem documentos escritos, né? Cartas, que aí no caso são cartas, diários, jornais, revistas, livros, tudo aquilo que é escrito é uma fonte, né? Um documento escrito, uma possível fonte histórica também, né? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Eu coloquei um jornal, Gazeta de Notícias, do dia 14 de maio de 1888, né? Para quem lembra aí das datas, né? O dia 13, quer dizer, o dia anterior à publicação desse jornal, foi abolida a escravidão no Brasil, né? A princesa Isabel, ela assinava, né, a Lei Áurea, né, de 1888, que aboliu a escravidão no Brasil. E aí aqui, ó, o jornal, né? A capa do jornal é essa, né? Então, o Brasil Livre, ó, 13 de maio de 1888, e aí ele tem aqui a extinção da escravidão, e aí colocou a lei, né? Toda a lei que foi assinada pela Isabel. Então, aqui, ó, Princesa Isabel, Princesa Imperial Regente, né? Então, quer dizer, você vai ter toda um jornal histórico aí, né? Um jornal que tem a sua importância para se entender, por exemplo, como a imprensa veiculou a notícia da abolição, né? Então, quer dizer, é um exemplo, né? Aqui, ó, tem outro aqui sobre a guerra, né? No caso aqui, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? No caso aqui, né? Agredida a Polônia em 4 pontos de sua fronteira, aqui no caso a invasão da Polônia pela Alemanha, lá em 1939. Então, quer dizer, você tem novamente, então, quer dizer, o Ceará Moleque, né? Que era um jornal humorístico, né? Que trazia uma série de questões morais e tal. Então, quer dizer, você tem vários jornais, cada um deles, né, com a sua importância, possível de ser estudado sobre várias perspectivas, tá? Olha só, vamos lá. Aqui, continuando, né, documentos escritos. Pessoal, aqui um dos mais conhecidos, né, o Diário da Anne Frank, né? Quem conhece a Anne Frank, ela foi uma menina, né, judia, que ela teve que fugir, se esconder, né, com os pais dela, com a família dela, por conta da perseguição que os nazistas faziam. Então o diário da Anne Frank, ela ganhou esse diário de uma forma totalmente inusitada. Ela ganhou um diário, ela nem imaginava o que ela ia passar, e ela começou a registrar tudo o que acontecia na vida dela nesse diário. E aí, né, infelizmente, eles sofreram com a perseguição nazista lá na Alemanha, na Holanda, e aí ela vai registrando. Então hoje o Diário da Anne Frank é uma fonte histórica importantíssima, por exemplo, para entender essa perseguição lá na Polônia, no momento em que ela ficou, ou na Polônia, desculpa, na Holanda, no momento em que ela esteve escondida, né, junto com a família dela. Então, quer dizer, ela jamais imaginou que o diário dela um dia se tornaria isso, né, mas se tornou. Então, quer dizer, também, né, um diário que muita gente pode às vezes não dar valor nenhum, tem a sua importância histórica. O Diário da Anne Frank é um exemplo disso, tá? Fontes iconográficas, pessoal, ou também chamadas de pictóricas, né? São fontes que necessariamente, né, são produzidas a partir de imagens, né? Então a gente tem aqui todo tipo de simbolismo, né, pode ser considerado uma fonte iconográfica. Então a gente tem imagens, né? No caso aí você tem as pinturas rupestres aí, ó, você pode ser um quadro, pode ser um desenho, né? Fotos, uma charge. A charge ela mistura um pouco das duas coisas, né? Mas a charge ela tem a sua característica de iconografia, né? Pelo desenho, porque o desenho também traz uma mensagem muito importante, não apenas o texto.
os desenhos, sei lá, um quadrinho, tudo isso faz parte, né, de um conjunto de fontes históricas que tem uma forma de analisar. E aqui é importante, pessoal, para cada tipo de fonte histórica, para cada elemento que é estudado pelo historiador, há uma forma de se estudar essas pinturas, tá? Esses desenhos, essas iconografias, os documentos escritos. Cada fonte histórica tem uma forma de ser tratada pelos historiadores. Tá? Então é importante destacar isso. Então aqui é uma pintura rupestre aí, né, revelando provavelmente a criação de gado, né, ou uma caça, cerca de um milênio, né, um milênio antes de Cristo. Então, quer dizer, você tem várias pinturas dessas no Brasil inteiro, né, em várias serras, várias grutas tem essas pinturas no mundo inteiro, né, tem pinturas muito mais antigas. Então, são registros também. Ó, aqui eu coloquei, né, imagens, aqui, ó, fotos, uma fotografia do século XIX, né. A fotografia ela tem uma importância muito grande, só que a fotografia ela é bem recente, né, ela tem menos de 200 anos, né, então é uma coisa bem mais recente. Mas ela revela também muitas coisas, né? Revela o vestuário, né? Os padrões estéticos, enfim, uma série de questões que dificilmente a gente conseguiria saber, né, se não fosse por esses meios. Então, também é uma possibilidade, né? A fotografia ela muda de significado, né, ao longo do tempo. Ela tem toda uma série de questões próprias, né, como aquilo que foi escolhido a ser tirado a foto, porque quem é que participava dessas fotos no passado, quem participa dessas fotos hoje. Então, a forma como a foto é tirada, você vê ó, que a família se organiza toda, tem aí toda uma pose para tirar foto, quem podia tirar foto. Então, tudo isso são questões que a gente pode responder por meio dessas fotografias. Fontes audiovisuais, pessoal, músicas, né, videoclipes, filmes, vídeos de maneira geral. Hoje em dia a gente tem uma produção bem intensa, né, de vídeos, de filmes, de videoclipes e tal. Então aí eu coloquei uma cena, né, uma imagem da cena de um dos filmes mais reconhecidos, assim, né, que é o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né. Então é um filme que foi produzido lá no século XX, né, que diz muito sobre a sociedade daquele momento, né, as críticas que o diretor, no caso aí o Charlie Chaplin, ele tinha, né, a sociedade daquele momento, a sociedade industrial. Então é uma fonte histórica. Uma música ela pode revelar muitas coisas, tanto pela sua letra, tá? E aí é importante, a música ela pode revelar tanto pela sua letra como pela sua melodia, e principalmente por ambas juntas, né? Porque às vezes a melodia separada da letra muitas vezes pode não fazer muito sentido, ou ainda pode levar a interpretações equivocadas. Então quando a música analisada no seu todo ela é extremamente frutífera. Então músicas, videoclipes, né? Os filmes, tudo isso revela, né, muita coisa sobre nós, sobre o nosso passado, e que são, né, claro, parciais e possíveis de serem estudados pelos historiadores, tá? Além disso, pessoal, a gente tem as chamadas fontes materiais, né, que basicamente é tudo aquilo, né, que é produzido pelo ser humano, né, que não se encaixa nessas outras categorias, né, vamos botar assim, né? Também conhecida como cultura material. Moeda, né? Eu até coloquei aí uma moeda do Império Romano, né? Então a gente tem aqui, não sei se dá para ver aqui, né? Tem Imperador César Vespasianos, né? O Vespasiano que foi um dos imperadores de Roma. Então a gente tem aqui uma moeda do Império Romano. Então as moedas elas tendem a revelar, por exemplo, né, que a gente tem o César, né, o significado da moeda, o material do qual ela é feita, o período no qual ela foi utilizada. Então tudo isso são possibilidades, né? Arquitetura, é só vocês irem no centro de Fortaleza e vocês vão ver, né, uma série de casas, monumentos que contam também a história do local, né, os significados, a estética arquitetônica, tudo isso tem a ver, monumentos, estátuas, vestuário. Hoje em dia a gente existe uma parte da história que basicamente estuda moda, né, chamada História da Moda, que vai investigar como as pessoas se vestiam, quais eram os padrões estéticos, quais eram os padrões de beleza, como é que se entendia o que era essa moda. Então isso também é possível de ser estudado. E por último eu botei aqui, mas não menos importante, tá? É só mesmo pela ordem, então os depoimentos orais, né? No caso as fontes orais. No caso as fontes orais são aquelas que são transmitidas pela oralidade, né? Pela fala.
A gente tem depoimentos, entrevistas, relatos, né, os historiadores e outros profissionais, eles vão lá nessas pessoas, né, muitas vezes, quem nunca fez isso, né, sentou ali com o avô, a avó, às vezes até mesmo o pai, né, e ele fica ali contando as histórias do passado, como é que era no tempo dele, como é que ele fazia, né? Então, quer dizer, essas pessoas, né, geralmente os mais velhos, eles têm uma bagagem de vivências, de experiências que podem, né, nos ajudar também a entender esse passado. Então, você tem sim, né, os depoimentos, eles são extremamente importantes, né, eles são reveladores da memória individual, da memória de grupo, da memória coletiva. Então, tudo isso os historiadores também vão investigar. Então, dá para ver, pessoal, que o historiador ele trabalha em muitas categorias. E aí, de novo, novamente, né, cada fonte histórica tem uma metodologia para ser analisada, não é todas da mesma forma, ou ainda não é sem critério nenhum, não. Os historiadores eles precisam ter uma série de critérios para investigar esses relatos, essas fontes históricas, justamente para que ele não seja enganado, né? Para ele não se enganar. Geralmente a gente tem que ter um corpo documental, a gente não pode pegar só uma coisa de uma fonte só e achar que ela é reveladora da verdade universal, inquestionável. Tem uma série de questões que os historiadores precisam ter cuidado, né? Refletir, pensar, para que possa produzir um conhecimento de forma mais sólida. Bom, então pessoal, é isso, né? A discussão sobre fonte histórica ela é bem ampla, né? Mas aqui para a gente fazer essa introdução eu acredito que foi suficiente, tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Não deixem de estudar, né? Pesquisem, tem no livro de vocês também. E qualquer dúvida manda para mim lá no Google, tá? Então, até a próxima.